Olá, boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui. Para quem não me conhece, sou Tati Gastão, fonoaudióloga, coach em comunicação. Estou aqui com você para ajudar a que você melhore cada vez mais sua comunicação. Domine a sua fala, para que você possa convencer, influenciar pessoas. E, claro, pensando na live de hoje, saber dizer um não. Como dizer um não que convence e que vale mais do que um sim. Então, hoje estamos aqui para conversar sobre esse tema. Tema esse que eu vejo o quanto as pessoas que me procuram me abordam perguntando: Tati, não sei como dizer não. Não tenho uma mão boa para dizer não. Horas digo não pesado demais ou não digo, enfim. Um tema que eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês aqui. Como dizer um não que convence e que vale mais do que um sim? Sabemos o quanto para muitas pessoas dizer não é difícil. Tem muita gente que tem dificuldade em dizer não, sofre para dizer não. E muitas vezes prefere até não dizer não. É melhor não dizer não. A pessoa sofre, dá enxaqueca, dá dor no estômago, e a pessoa prefere não dizer o não e ficar calada. Ou até diz um não, mas um não que não convence. Em compensação, tem muitas pessoas que dizem o não com facilidade. Não sofrem para dizer o não. Falam uma boa. Quando tiver que falar, fala não e é isso. Então, não gosto, não quero, não posso. Como você se sente quando diz isso? Quando você diz não? Não quero, não gosto, não posso. E aí? Como você se sente ao dizer não? Para muitas pessoas não é problema, mas para muitas pessoas é um sofrimento. E por que é um sofrimento? Porque você fez uma escolha e essa ação tem uma reação. E esse efeito colateral, muitas vezes, ele não é bom. Porque pode gerar na pessoa um sentimento de rejeição, de não aceitação, de medo, de insegurança. E a gente não quer sentir isso. São sentimentos negativos que a gente não quer. Então, sem dúvida nenhuma, dizer não é algo que requer de nós uma energia a mais. Mas faz parte da nossa vida dizer esse não. Então, para vocês que estão aqui, para todos nós, essa live é exatamente para todas as pessoas que em algum momento da vida precisam dizer não. Dizer não para um amigo, dizer não para um pai, para um filho, para o marido. Dizer não porque precisamos dizer não. Faz parte da nossa vida dizer esse não. Agora, a questão é como esse não pode ser um não que convence e um não que vale mais que um sim. Quando eu trouxe esta frase, um não que vale mais que um sim, tem um sentido, tem um significado que eu gostaria de compartilhar com você. Por que um não que convence vale mais que um sim? Dizer sim é fácil. Ah, você quer sair hoje à noite? Claro, vamos. Eu estou super afim de viajar. Topa viajar esse final de semana? Sim, claro. Olha, eu vou precisar que essa semana você dobre no trabalho. Vou precisar que você dobre, que você trabalhe todo dia 2, 3 horas a mais. Imagina, isso não é problema. Tudo bem, sim, pode contar comigo. Enfim. Seria bom, né, que o tempo inteiro a gente falasse sim, sim. Olha o que eu estou dizendo. Seria bom que o tempo inteiro nós pudéssemos apenas falar sim. Por que seria bom só falar sim? Porque fico na zona de conforto. Não sofro. Não, nesse momento não vai ter efeito colateral, né? Não vou me sentir rejeitado, não vou ter medo, não vou ficar inseguro. Mas isso é real? Me digam, isso é real? Isso não é real. E hoje, então, vamos agora falar da importância de saber dizer o não e como esse não pode ser dito. Por que é importante dizer o não?
Quando você diz o não, isso é um sinal de que você tem saúde mental e emocional. E isso já é muito bom. Dizer não é um sinal de que você tem uma saúde mental e emocional. Isso significa que? Significa que você respeita em primeiro lugar você. E também significa que, além de respeitar você, você tem uma consideração pelo outro. Isso é muito importante. Quando eu digo que você respeita você, significa que você já tem um nível de autoconhecimento que faz você ter clareza do que te incomoda, do que não te incomoda, do que você quer para você, do que você não quer. E você já sabe ali colocar na balança esse peso do quanto cabe você abrir mão ou não abrir mão. Dizer sim em certos momentos ou não, isso aqui para mim não dá. Então, isso mostra um nível de autoconhecimento que te permite, em primeiro lugar, respeitar você, considerar o outro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto da importância de saber dizer o não é entender que esse não, o não, significa que você está colocando um limite. Limite esse que é o limite do que eu quero, do que eu não quero, do que eu posso, do que eu não posso. Entendendo que esse não, quando ele é dito, para que ele de fato convença, ele precisa ter, a pessoa tem que ter convicção sobre ele. Isso significa que o teu pensamento tem que estar alinhado para isso. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo da minha realidade. Estou eu no consultório, e aí chega uma mãe pela primeira vez com o seu filho. E aí eles chegam na minha sala, a mãe senta numa cadeira, o filho senta na outra, e a cadeira que a criança senta é uma cadeira que roda. E aí eu estou conversando com a mãe e a criança na cadeira, fazendo da cadeira uma verdadeira roda gigante, né? Não é roda gigante, mas é aquele brinquedo que fica rodando, rodando no parque de diversão, mais ou menos aquilo. E aí eu estou lá conversando com a mãe e em um certo momento você começa a perder a concentração, de tanto que a criança rodava na cadeira. Mas estou eu aqui focada na mãe. Até que a mãe chega num certo momento, depois de um tempo, e ela olha para a criança e fala: Fulano, não pode fazer isso na cadeira da doutora. Ô, filho, não pode. O que vocês acham? Que eu falando desse jeito, primeira coisa, vocês acham que essa mãe está convicta? Essa é a primeira pergunta. Me respondam aqui. Vocês acham que essa mãe está convicta? Quando ela fala desse jeito com o seu filho? Não, meu filho, não pode fazer isso na cadeira da doutora. Me digam, esta mãe falando desse jeito está convicta, gente? Obrigada pela resposta. Não, não está convicta. E aí, se ela não está convicta, porque aí ela tem as questões dela, ela não quer desagradar o filho, ela não quer se expor ali na situação, não importa aqui, a gente não está aqui para isso, não sou psicóloga. Mas a questão é a resposta aqui que a tia Neia falou. Não está convicta. Ok, então. E aí, qual é a reação deste filho? Vocês acham que ele parou de rodar na cadeira? É claro que ele não parou de rodar na cadeira. Por quê? Porque não foi um não convicto. Então, vamos primeiro entender isso. O não tem que ser convicto. Para ele ser convicto, ele tem que estar nos meus pensamentos, nos meus propósitos, no que eu acredito. Então, eu acredito que, num primeiro momento, independente de onde eu estiver, se eu estou num lugar que não é meu, eu tenho que ter um cuidado e um respeito pelo que é do outro. Se eu chego num lugar que é na sua casa, e meu filho está lá, e eu começo a ver a possibilidade dele sujar alguma coisa, em primeiro lugar está o quê? O cuidado que eu tenho com a sua casa. E aí eu vou fazer o que for necessário. Falar com ele, ou, em muitos momentos, eu dei um exemplo, agora vamos a um outro exemplo. Então, esta mesma mãe, como ela poderia agir? Vamos trazer o exemplo. Então, dei o exemplo 1, que foi um exemplo real. Exemplo 2, a mãe poderia chegar e falar assim: filho, não pode rodar na cadeira. Não pode rodar na cadeira. Rodar na cadeira vai quebrar a cadeira da Tatiane.
A cadeira não é sua, é dela e não pode quebrar. Poderia falar assim. Cada mãe fala do seu jeito, mas neste não, teve um não convicto e teve junto com o não, o quê? Uma explicação. Concordam? Ok. Mas cada família funciona de um jeito, cada pessoa de um jeito, e tem situações que a mãe chega e olha para a criança e fala assim, fulano, pode parar? Só faz isso. Eu vou dizer a você, o meu pai, gente, tinha um olho verde, que parecia uma bola de gude. Ainda que eu não nasci com aquele, imagina eu com olho verde. Mas meu pai, quando ele fala, meu pai, olha, nunca meu pai nem minha mãe bateram em mim. Não sei o que é isso. Mas, em compensação, o olhar do meu pai parecia uma surra. Porque ele não precisava falar, não. Quando ele fazia assim com o olho, Tatiane, pronto, eu parava tudo. Era Tatiane, não precisava explicar mais nada. Ok, não estou dizendo que ele era certo, que ele era... não é isso, mas eu quero que vocês entendam que o não, para convencer, parte da convicção de quem o fala. É isso que eu estou dizendo aqui para você agora. Então, por que é importante dizer o não? Expliquei. E, além disso, o que eu estou dizendo a você? Para que esse não convença, tem que partir do seu pensamento, do quanto você acredita que esse não é necessário. Ponto. Tá certo, gente? E, além disso, falei para você do quanto esse não significa o limite. E o quanto é importante o limite. O limite do querer, do não querer, do poder, do não poder, faz parte. Faz parte da vida dar o limite. E por isso que quando eu disse a você, lá no início, que esse não ele é importante, porque você tem um respeito a você e uma consideração ao outro, quando eu dou o limite ao outro, eu estou considerando muito esta pessoa. Então, nessa hora, a gente para, pensa, será que esse não pode ser visto de uma outra forma? Esse não pode ser visto como um presente. Eu posso pensar nesse não como um presente que me permite amadurecer, um presente que me permite exercitar, né, o meu autoconhecimento, que me permite muito interagir de verdade com as pessoas, entender as pessoas, e vocês vão, no decorrer da nossa conversa hoje, entender o porquê disso. Tá? Então, o porquê que o não é importante ser dado, eu espero que fique claro para vocês aqui. Sendo que, muitas vezes, né, a gente tem pessoas que dizem assim, não, mas eu não tenho problema, eu realmente quase não digo não, porque eu sou uma pessoa muito tranquila. Então, a gente tem aquela pessoa que se considera tranquila e que diz pouco não, e tem aquela pessoa que se considera quente, que se considera firme, intensa, e que diz o não no preto e no branco na hora que tiver que ser dito. A pessoa que se diz tranquila e fala, não, mas tudo bem, não tem problema não. Não tem problema não uma vez, mas na segunda, na terceira, vai começar a incomodar. Mas a pessoa acaba não dizendo. E aí, para muitas pessoas, isso gera um efeito colateral nela. A pessoa, muitas vezes, fica como? Tem enxaqueca, tem dor de estômago, enfim, tem várias coisas que podem acontecer aí. Possibilidades, tá? Ok. Mas tem aquela pessoa que é intensa e fala não com facilidade. E essa pessoa, muitas vezes, ela é vista como uma pessoa grosseira. Porque ela é preto no branco. Então, ela chega e simplesmente fala assim, não. Vem cá, você topa sair hoje? Não, hoje não vou sair, não. Nossa, que grossura. Passou por uma grossura porque ele poderia ter continuado. Hoje não vou sair, não. Não vou sair porque estou super cansado e não dou conta de fazer mais nada hoje. Não tem, energia está zero. Se ele tivesse dado uma explicação, minimizava esse efeito. Mas será que tem alguma coisa errada ele dizer que não quer sair hoje? Não, não tem. Então, realmente, esse não dizer nunca,
e dizer de uma maneira muito intensa, os extremos não são bons. O que a gente busca é um equilíbrio disso. É usar quando necessário e da melhor forma. E é por isso que a gente está aqui, para conversar no viés da comunicação, porque eu não sou psicóloga, não vou trazer aqui elementos relacionados ao comportamento no nível emocional, mas pensando na sua comunicação, de que forma você pode usar os elementos da comunicação para favorecer, para ajudar você a dizer um não, e esse não ser convincente e valer mais do que um sim. Então, vamos lá. Vamos, então, pensar o seguinte. Quando a gente diz um não, dizer um não tem uma grande vantagem em você dizer o não. Tati, qual a vantagem que pode ter em eu dizer não se a pessoa pode, naquela hora, não querer mais olhar na minha cara? Espera, me ouve. É possível, sim, você dizer um não e a pessoa depois te agradecer. Então, a primeira vantagem ao dizer um não é que dizer o não significa que você, naquele momento, você está sendo mais assertivo e convincente. Porque você está sendo transparente, você está dizendo de verdade o que você pensa. Então, quando eu digo não, um dos benefícios é ser assertivo e convincente. O outro benefício é dizer o não, significa que naquele momento eu exatamente estou mais facilmente saindo de uma situação de conflito, tendo a condição de ter ideias, insights para resolver a situação. Se eu tenho uma forma adequada de dizer o não, eu, na situação de conflito, posso ter ideias, insights, para naquele momento conseguir resolver a situação. Porque digam para mim, em situações difíceis, é fácil ter ideias? Encontrar soluções? Não, não é fácil. Principalmente se esse não vira algo gigante. E como eu faço esse não ser gigante? Quando eu coloco ele junto com outros elementos. É um não com uma explicação. É um não entendendo o lado do outro. Então, ele não se torna tão grande. Então, ele me permite, sim, mesmo numa situação de conflito, numa situação difícil, eu, naquela situação, dependendo de como eu trago esse não, vira um momento de insights, de ideias para solucionar uma situação. Esse é um ponto. E dizer um não significa necessariamente que você vai se afastar da pessoa, não. Muito pelo contrário. Dependendo de como você fala esse não, pode gerar aproximação. E não afastamento, medo e insegurança. Olha que interessante. Dependendo da forma como você diz o não, ele não vai afastar. Ele não vai gerar insegurança e medo. Ele vai aproximar. Porque a tua transparência, a tua explicação, a tua empatia naquela situação pode gerar e vai gerar o quê? A aproximação. O foco na solução. É o não dando a mão, até combinou, veio agora na minha cabeça, mas é isso. Então, existem muitas vantagens em dizer o não. E agora eu vou trazer mais um exemplo. Vamos pensar numa situação em que você é casado ou você mora junto com alguém. E aí hoje é sexta-feira. E aí a situação é Maria e José. Vamos colocar essa hipótese. Maria e José. E aí Maria chega em casa animadésima. Maria tá cansada, trabalhou pra caramba, mas falou, gente, tudo que eu quero hoje é comer uma coisa gostosa, é tomar um vinho, é ir num lugar legal. Maria chegou animada, querendo sair. José chega. E Maria, toda animada, fala assim, Mô, já tem um lugar super legal para a gente ir, tomar um vinho, comer uma coisa gostosa, para a gente começar nosso final de semana. E aí José fala para ela. Primeira fala do José. Não vou para lugar nenhum hoje, mas nem pensar. Nada. Estou exausto. Ponto. O que o José fez nesse momento? O não de afastamento. Um não convicto. Não tem problema em ele ser convicto, mas um não de afastamento. Por quê? Porque ele não explicou nada, ele não teve empatia. Então, nessa hora, Maria ficou irritadésima
com José. José número 2. José pega e fala: ai, Maria, não sei se eu dou conta. Não sei se eu dou conta de sair. Porque eu estou tão cansado. Eu sei que você também está. Mas, assim, eu estou sem energia. Né? Eu realmente não... Essa semana foi muito difícil para mim. Eu tive muito problema no trabalho. E não é um cansaço só físico. Eu estou com um cansaço mental. Ele deu uma explicação. Esse aqui é o José 2. Aonde eu digo que aqui já foi um não com um pouco de recheio. Porque o José 1 foi aquele José com não seco. O José 2 já foi um José com recheio, onde ele fez um posicionamento, onde ele nem usou um não, falou de um outro jeito. Ele fez um posicionamento, mas ele deu uma explicação, um porquê que ele não está querendo. Aí a Maria já até parou para pensar. Não ficou tão ruim. Ok. Vamos ao José número 3. José número 3 chega e fala: ai, Maria, não, Maria. Maria, eu sei que você quer, eu entendo sua vontade de querer sair para relaxar. Eu normalmente até iria com você, estaria afim. Mas eu estou muito sem energia. Essa semana foi muito difícil para mim. É um cansaço mental, é um cansaço físico, né? Mas assim, eu entendo mesmo que você queira sair. Mas eu posso propor uma coisa? Aí a Maria vai olhar para ele, né? Que é, José? Que tal que se você quer tomar um vinho e comer uma coisa gostosa, a gente pode pedir? A gente toma um vinho em casa e comer uma coisa gostosa? Ou eu posso propor da gente fazer isso amanhã? Enfim. Então, o que ele fez? Vamos lá, em termos técnicos. Ele fez um posicionamento convicto, que ele realmente está exausto. Não deixou de posicionar, mas de uma forma aonde ele, junto com o posicionamento, ele explicou. E além de explicar, ele trouxe o quê? Foco na solução. Ele trouxe aqui uma opção. Vamos fazer de um outro jeito? E aí, o que vocês acham? Me digam. O José 1, o José 2 e o José 3. O 1 a gente vai descartar, mas o 2 e 3 não. É um não que tem um recheio. Como ele tem um recheio, ele convence. Mais facilmente ele convence. É isso. E agora, vocês podem pensar assim, tá bom, Tati, entendi. Pelo amor de Deus, então me fala como eu faço para dizer um não que convence. Um não que vale mais do que um sim. A primeira coisa é você ser honesto. Honesto com você e honesto com as pessoas. E para isso, você tem que alinhar o seu pensamento, você tem que ter clareza do que você pensa, do que você quer, dos seus propósitos. Você tem que estar alinhado com os seus pensamentos. Porque esse pensamento, ele gera uma emoção. Essa emoção, ela vai ser passada para o seu corpo, para as suas expressões, pela sua voz. Lembra do exemplo que eu dei da mãe? Que diz o não, não, filho, não pode, filho. É a mesma coisa que vai, menino, continua, não tem problema não. É quase igual. Ela estava consentindo. Mas ela não queria me desagradar, mas ela fica ali no meio do caminho, porque ela não quer desagradar o filho, não quer desagradar a Tati. É isso. Então, primeira coisa, o como começa pela honestidade e transparência que você tem com você e com os outros. Para isso, você tem que lembrar desta pirâmide. Pensamento, o seu pensamento tem que estar firme. Você tem que ter convicção. Essa convicção faz com que essa emoção venha. E se ela vem, você vai passar ela pelo seu corpo. Eu dei um exemplo aqui de que tem situações que você não precisa nem falar, pelo seu olhar, pela sua postura, a pessoa já entende que aquilo é um não. Por exemplo. Então, o seu corpo fala. Né? Sendo que nesse momento do não, o quanto é importante o recheio.
E esse recheio significa a explicação. A gente vai agora detalhar isso aqui para você. Mas a primeira coisa é a honestidade, entendendo a pirâmide. Pensamento, emoção, comportamento comunicativo, que é corpo versus voz. A sua entonação diz tudo. Quando você fala, não vou. Assim, às vezes, gente, Tati, eu não posso dizer esse não? Depende. Porque às vezes o não, ele vem para uma situação de sobrevivência. Uma situação de ameaça. E aí você tem que falar isso mesmo. Você está sendo assaltado e o cara quer que você entre no carro. Você fala assim, não entro. Não vou entrar. E aí? Você vai falar isso mesmo? Vai falar o quê? Não, acho melhor não. Não vai dizer isso, gente. Isso nem vem no seu pensamento. Não é isso que virá, não é? É isso. Então, é um pensamento alinhado às suas emoções que vai trazer... Esse resultado vem no seu corpo, reflete no seu corpo, na sua voz, na sua entonação. E isso vai trazer um resultado, positivo ou não. E quando eu digo que traz um resultado positivo ou não, eu coloco você agora para pensar. Em muitos momentos, a gente fala assim, ai, gente, eu digo as coisas, eu digo que não pode, a pessoa vai lá e faz. Eu te convido a pensar, como é que você disse que esse não pode? Esse seu não pode foi um não pode recheado? Foi um não pode convicto? Porque às vezes foi um não pode que não foi recheado e nem convicto. O convicto é não pode. O convicto recheado é não pode, porque se você fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. E eu vou ficar muito chateada se acontecer isso, isso e isso. Tá vendo? Estou trazendo um recheio. Então, muitas vezes, nós ficamos frustrados com os nossos resultados, mas para pensar na responsabilidade que você tem com o resultado do outro em relação a um pedido que você fez. Ah, eu estou te pedindo para você não fazer tal coisa. Aí você assim, caraca, bicho, eu peço para a pessoa não fazer, a pessoa vai lá e faz. Mas será que o meu pedido foi feito de uma forma convincente? Eu falei para não fazer, mas esse não foi convincente? Eu estava convicta? Eu trouxe os outros elementos da comunicação que colaboram para gerar sentido e convencer o outro? É isso, gente. Certo? Ok? Então, esse é o primeiro ponto, como. E agora vamos ao segundo ponto. O que fazer? E hoje eu vou trazer para você aqui, em cima de um exemplo, o que fazer, as 3 etapas que eu acho que vão ajudar você a ter isso claro na sua cabeça para sempre, amém. Então, o que fazer, começando pelo um exemplo, e agora eu vou trazer um exemplo de trabalho, que é um exemplo que no dia a dia a gente vê muito acontecer. Então, faz de conta que você está com um banco de horas extras e você combina com o seu gestor, com o seu líder, que você vai, então, tirar uma folga na sexta-feira para viajar com a sua família. E está tudo combinado. Você combinou com ele, está tudo certo para você fazer esse passeio, essa viagem com a sua família. E aí, então você não vai trabalhar na sexta-feira. Aí chega na quinta-feira, o seu chefe fala assim, olha só, é o seguinte, amanhã, amanhã eu não vou poder te dar folga, não. E aí ele diz isso e sai de cena. Porque tem gestores que fazem isso. Ele joga a bomba, corre e deixa ela explodir. Ele não tem noção do mal que ele está fazendo para a pessoa e o quanto a orelha dele vai queimar. E o quanto isso não vale a pena. Porque ele falou, ó, você me pediu para eu te dar folga amanhã, né? Mas aqui não vai dar para te dar folga não, depois eu te explico. E sai dizendo. Tipo assim, já avisei, né? Depois eu venho. Deixei ele já degustar, né, a notícia. Exemplo 1. Então, nesse momento, nessa primeira etapa, houve um posicionamento. Mas um posicionamento que é o momento de dizer o não, mas um posicionamento seco. O não sem recheio, que não convence, que não colabora, que não vale mais do que um sim. Ponto. Esse é o primeiro ponto, primeira opção. Segunda opção.
Ele vem e fala: fulano, eu tinha te dado folga amanhã, né? Você tinha me pedido folga amanhã porque você ia viajar, mas eu tô com um problema aqui e eu acho que você não vai conseguir tirar essa folga amanhã por conta disso. Porque aconteceu isso, 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 e eu vou precisar que você fique para resolver isso, isso e isso. Então, ele disse o não, não foi embora, não deixou a bomba explodir, ficou ali, viu a cara da pessoa, percebeu o quanto a pessoa ficou aborrecida. A pessoa nessa hora falou assim, mas gente, mas eu já combinei a viagem. E teve que encarar essa situação e disse isso, falou, mas é porque foi uma situação inusitada, eu conto com você, você é o cara que mais entende do assunto e eu vou precisar de você para resolver. Essa é a opção 2. Então tá, o que aconteceu aqui nesse momento? Dentro da etapa 1, que é a etapa do posicionamento, ele disse o não. Mas junto com o não, ele deu a explicação. A gente está aqui na etapa 1 ainda, tá, gente? Posicionamento, etapa 1. Falou o não convicto, mas ele trouxe um porquê, explicou. Ótimo. Ainda dentro do posicionamento, temos mais uma parte, um terceiro momento aqui, que pode ser colocado e é muito válido. E pode ser colocado em qualquer momento da conversa. Vou dar o exemplo agora, vou começar com ele. Fulano, cara, eu quase não dormi essa noite por conta disso, tá? Pensando em você. Você me disse que queria essa folga, você vai viajar com a sua família, eu sei que você está precisando viajar, ter um momento com a sua família, curtir. E, olha, não está sendo nada fácil para mim te dizer isso, porque eu sei o quanto que isso é importante para você. Mas, eu não sei como é que... Assim, eu acho difícil eu te liberar amanhã, porque a gente vai precisar resolver tal situação e eu só conto com você para isso. Tá vendo? O que ele fez? Ele usou a compaixão, a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Diz, olha, eu entendo, eu sei que eu combinei isso com você, eu sei que para você isso é importante. Tudo isso ele está no posicionamento, etapa 1. Tá bom, gente? Estou na etapa 1. Ok. Então, etapa 1 é posicionamento. E aqui eu trouxe para você, dentro do posicionamento, 3 maneiras de você se posicionar. O não seco, o não com a explicação, o não com a explicação, mais a empatia. E você vai falar, usar isso da maneira como você quiser. Então, esse é o momento do posicionamento. Agora, vamos conversar aqui, esse chefe, esse gestor é gente boa, e aí ele não vai fazer só isso, ele vai chegar para o cara e falar assim, vamos agora para a etapa 2, que é a pergunta, aonde ele pega e fala assim para o liderado dele, né? Olha só, mas eu quero te ouvir, a gente precisa disso, 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 está acontecendo isso, isso, isso. Você acha que a gente tem alguma outra maneira, algum outro caminho a seguir para fazer, para resolver e você poder viajar? Eu fiz a pergunta. Isso é fazer a pergunta. Uma pergunta com foco na solução. Uma pergunta com foco no planejamento. Ou uma pergunta com foco no passo a passo. Mas são perguntas positivas. Onde de verdade ali eu estou dando a mão para ele, estou dizendo assim, ó, eu te disse o não, mas a gente está de mão junto aqui, ó, vamos ver o que a gente faz. Certo? Então, a segunda etapa são as perguntas com foco na solução, com foco num plano de ação. O que a gente pode, então, fazer? Vamos pensar aqui junto. Vamos detalhar isso. O que é possível? É isso. E vamos agora à terceira etapa. Então, o chefe chegou para ele e perguntou isso, e aí ele respondeu, estão lá pensando. E a terceira etapa, chegar a um acordo. A terceira etapa é o esclarecimento. O esclarecimento é o acordo, é o combinado, não fica caro. Então, fulano, se você acha que a gente consegue fazer assim, 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 vamos fazer isso, 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 vamos precisar disso, 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 para que isso aconteça, para que a gente resolva, para que a gente entregue na segunda-feira o que a gente precisa entregar. Certo? Então, são 3 etapas que eu trouxe aqui para você, para que esse não seja um não convincente
e que vale muito mais do que um sim. E agora me digam, não vale muito mais do que um sim? Quando você interage, quando você se coloca no lugar do outro, quando você encontra uma solução para uma situação problemática, junto com a pessoa, isso gera comprometimento. Isso não tem preço, por isso que vale muito mais do que, não, tudo bem, eu faço, é para eu ficar, eu fico. Não, o cara não disse isso. O cara disse, olha, poxa vida, porque essa é a reação. Ele pode até depois aceitar porque não quer perder o emprego, mas a primeira coisa que ele vai fazer é uma cara feia. Provavelmente. Então, gente, voltando aqui. Como esse não pode ser dito? Qual é o passo a passo para que esse não convença e possa valer mais do que um sim? É o posicionamento. Posicionamento esse que significa eu posso dizer um não convicto, não vai dar para fazer. Você não vai poder viajar. Eu posso dizer isso. Eu posso dizer isso para um filho meu. Mãe, eu quero viajar com os meus amigos. Eu dizer, olha aqui, você não vai viajar. Eu posso dizer isso. Sou mãe? Posso. Não tem nada de errado em dizer um não convicto. Tá? Mas eu vou dizer, você não vai viajar pelo seguinte. Eu acho que essa viagem, ela é perigosa. Eu acho que não é uma boa vocês irem de carro. Vocês não têm experiência na estrada. Eu não vou ter sossego no meu final de semana com isso. Né? Tá vendo? Estou dando minhas explicações. Vamos pensar numa outra solução. De que outra maneira vocês podem fazer algo legal, mas que não seja arriscado? Mas eu não deixei de dar meu não convicto. Dei meu não convicto. Sou mãe? Vou dar meu não convicto. Ok. Mas tem situações que eu não dou um não convicto. Eu posso falar assim, eu não sei se eu consigo. Ou eu prefiro fazer desse jeito, que não é o jeito que a pessoa disse. Então eu posso falar, não dizer o não e falar, eu prefiro, eu acho melhor, eu não sei se eu dou conta. É claro que você pode, em muitos momentos, não usar o não. E isso é super, hiper válido. Tá bom? Mas eu quero que você entenda que o não é proibitivo. Ele é educativo. E em muitos momentos, ele precisa ser dito com todas as letras. Mas em vários momentos, você pode evitá-lo. Evitar o negativo e falar, olha, eu acho que a gente pode fazer de tal e tal forma. Eu prefiro ir por tal caminho. Isso é possível também. Mas sempre depois que eu fiz o posicionamento do não, falando não ou falando dessa outra forma, eu venho com o quê? Uma explicação, que é o segundo recheio. E o terceiro recheio é o quê? A empatia. Se colocar de verdade no lugar do outro. Tudo isso está no posicionamento. Depois entraram as perguntas, que colaboram muito naquela situação onde você quer, junto com a pessoa, ter insights para encontrar a solução. Entram as perguntas. E, por fim, entra o esclarecimento. O combinado não fica caro. Para que vocês realmente saiam dali alinhados. É isso. Tem pessoas que dizem que são muito tranquilas e dizem não numa boa. Tem aquelas pessoas que são mais intensas e dizem não com facilidade, não é? E eu já ouvi de vários clientes meus, Tati, o pessoal sempre me acha grossa quando eu digo não. E a gente, no nosso trabalho, conseguimos mudar isso. Por isso que eu acho muito legal, quando a gente fala de comunicação, entender que comunicar, dominar a fala, sem dúvida nenhuma, é melhorar como pessoa. Sem dúvida nenhuma, porque você muda o seu comportamento. Você muda o seu pensamento para poder falar melhor. Porque para convencer, você tem que mudar a maneira de pensar. Você tem que sair da casinha. Você tem que visitar outras casinhas. Ter outras visões. Porque a gente não convence de fora para fora. A gente convence de dentro para fora. E aí essa voz, ela se torna representativa quando você realmente está falando algo que você acredita. Né? E por isso é tão importante a gente alinhar o pensamento com as nossas emoções, para que todo esse seu comportamento comunicativo venha congruente com isso, né? Então, eu trouxe esse tema porque eu vejo o quanto, quando as pessoas me procuram, não me procuram para resolver uma questão de falar um não. Interessante, né?
Me procuram porque querem falar melhor, dominar a fala para convencer no seu trabalho, querem dominar a fala para conseguir uma promoção, querem dominar a fala porque estão indo para um outro ramo, porque querem vir para o mundo virtual e querem poder falar melhor no mundo virtual. Então, sem dúvida nenhuma, questões técnicas serão melhoradas. Mas quando elas estão comigo, quando a gente está junto, elas percebem o quanto é muito além, é muito além. É muito além de uma voz, é muito além de uma articulação. É uma mudança de pensamento, né? É de verdade enxergar o outro de uma outra forma. É dar o espaço que o outro precisa, né? Então, essa questão do não, ela vem muito. E quando ela vem, as pessoas já me dizendo assim, nossa, Tati, você acredita que um dia desse eu falei não para o meu filho e eu não me senti culpada, foi muito melhor, ele me ouviu melhor. Como meu marido me disse um dia desse que está me achando, quer saber se eu estou fazendo terapia? Eu falei que não, estou fazendo fono. Mas é porque eu estou falando com ele agora de uma outra forma. Olha que legal isso. É porque, de repente, ela está falando o não de um outro jeito, está ouvindo o não de um outro jeito, porque ouvir o não também faz parte da comunicação. Mas isso é tema para uma outra live, não vai ser para hoje. Tá bom, gente? É isso, meus amores. Eu acho que por hoje eu encerro aqui. Quero dizer a vocês, agradecer a presença de todos. Beijo, boa noite.